Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Nós vamos reproduzir na sequência um programa simplesmente excepcional, mas antes queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. Qual é o objetivo? É divulgarmos a doutrina espírita. Por isso nós reunimos aqui o melhor acervo possível de matérias espíritas. Os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Já temos aí as obras da codificação, textos, palestras, vídeos e etc. Assim você encontra no mesmo lugar o material que atenda às suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer, sem fins lucrativos. E aí reproduzimos aqui a programação tal qual a gente extrai do YouTube. A gente vai lá no YouTube, baixa o vídeo e aí faz a programação para que você encontre no mesmo lugar aquilo que atenda às suas necessidades. Queremos lhe convidar agora para um programa excepcional. Programa Espírita Viver no Mundo, reflexões espíritas sobre temas atuais. Casa Espírita e Escola e Hospital. Apresentação de Luzia Santiago e José Mauro na Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e vamos a esse programa imperdível. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Essa rádio que tem por objetivo divulgar a doutrina espírita. Sejam bem-vindos, boa noite, meu nome é Luzia Santiago. Boa noite, meu nome é José Mauro, bem-vindos, obrigado pela presença, pela audiência. Essa é uma... E boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Essa é uma rádio espírita e, como todo trabalho espírita, começamos com uma prece. E para depois começarmos o nosso programa, Viver no Mundo, reflexões espíritas sobre temas atuais. Zé Mauro, você faria a prece por nós? Claro. Então, meus irmãos, vamos, quem quiser fechar os olhinhos, elevar o pensamento, o nosso coração, a espiritualidade maior, e dando graças a Deus e a Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, podendo, Mestre, aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos, e na certeza de que teremos mais uma noite de estudo, de aprendizado, e muito agradável, como sempre, pois temos aqui o apoio dos nossos mentores, nossos guias e dos trabalhadores da luz que vêm nos auxiliar na exposição e na assistência. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Que façamos jus a ela. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Deixa eu dar boa noite aos nossos queridos irmãos. Boa noite, minha tia linda, tia Ed, lá da Bahia. Boa noite, minha tia. Boa noite, Kênia, nossa trabalhadora também da Casa de Francisco. Sejam muito bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Hoje, com o tema Casa Espírita, Escola e Hospital. Vamos lá. Moisés, ele veio trazendo a primeira revelação, que primava entre os ensinamentos da lei da justiça. Ele veio nos ensinar o que era justiça. Jesus, 15 séculos mais tarde,
nos trouxe a segunda revelação, que primava pelo amor. Ele veio nos ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas sabedor, né, que nós não havíamos entendido, não tínhamos absorvido, interiorizado os seus ensinamentos, de tão imperfeito que nós somos, ele prometeu o Consolador, que chegaria numa época na qual nós estivéssemos já preparados para receber e para entender os ensinamentos que esse Consolador traria. E também para explicar muitas coisas que o Mestre Jesus disse por parábolas, porque nós ainda não tínhamos ouvido para ouvir e olhos para ver. Ele veio, e esse Consolador, ele não veio personificado em uma pessoa. Ele veio de uma forma muito impessoal e universal. Os ensinamentos ali contidos não vieram de um só homem ou de um grupo de pessoas, mas sim ela veio ditada pelos espíritos. 19 séculos depois de Cristo, nos veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita, ao contrário do que muitos pensam, não foi criada por Kardec. Ele, claro, fez um belíssimo e importantíssimo trabalho de codificar a doutrina. Por isso, nós o chamamos de o codificador da doutrina espírita, ou o codificador do espiritismo. As informações nos foram trazidas por diversos espíritos, através de diversos médiuns espalhados pelo mundo. Ela é uma obra impessoal e universal. A primeira casa espírita foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1858. Esta, sim, foi fundada por Kardec. E no livro Obras Póstumas, na sua segunda parte, mostra um projeto, né, que Kardec rascunhou do que seria uma casa espírita. Aí ele coloca ali que a casa espírita deveria ter uma recepção, um salão para reuniões, uma casa para evocação dos espíritos, uma biblioteca com livros que abordassem temas espíritas. Isso tudo para desenvolver o aprendizado das pessoas ali que frequentassem. E tudo tinha que ser muito simples para não constranger os mais pobres, para não achar que o ambiente não era condizente com eles. E tudo isso com o objetivo de aprofundar o estudo na ciência espírita. Sim, o espiritismo é ciência. E por que é ciência? Porque em seu início ela foi submetida a método científico muito utilizado na época para poder comprovar a sua veracidade. E se repararmos o esboço inicial de Kardec até hoje, é o perfil de toda casa espírita séria. E trabalhar numa casa espírita é uma grande responsabilidade, mas também é uma grande oportunidade de crescimento e de desenvolvimento evolutivo. E ao contrário das outras religiões, não existe espírita não praticante. Se é espírita, é praticante. Então, sejamos gratos ao Pai por essa oportunidade. E esse é o nosso tema de hoje. Casa espírita, escola e hospital. Zé Mauro? Eu gostei desse espírita praticante. Interessante. Pois é, a casa espírita, então, como escola e hospital, que nós vamos abordar hoje, e a gente sabe que as pessoas chegam à casa espírita com as mais diversas necessidades, né? Nós costumamos ouvir muito que a maioria vem pela dor, mas muitos também vão pela sede de conhecimento, pela falta de alimento espiritual, sentem essa falta, né? Essa carência.
são frequentadores de outras religiões ou que nunca se interessaram por religião. Alguns vão também por curiosidade, por buscar conhecer algo novo, né? E ali se identificam. A ideia, pelo menos, é que eles cheguem ali e se identifiquem com os estudos, a ideologia, a filosofia, o estudo da ciência, dos fenômenos que também atraem, né, as pessoas, o que visa a trazer, na verdade, evolução moral, intelectual e espiritual. Então, a casa espírita deve estar preparada para acolher, para amparar, fortalecer aqueles que buscam e a frequentam, para que possam sair dali para o mundo diferentes. Como diferentes? Mais amorosos, compreensivos, pessoas melhores, né? A intenção é essa. Não entrou, saiu melhor, né? Claro que estamos falando de uma frequência na casa espírita. E cada um desses que conhece a escola ou o hospital que é a casa espírita será também um futuro divulgador, né? Para que outros venham desfrutar desse acolhimento, desse aprendizado. E nós, naturalmente, quando ingressamos na doutrina espírita, começamos a frequentar a casa espírita, comentamos com parentes, amigos, nas oportunidades que temos. Tem pessoas que se interessam, né? Muitos já devem ter experimentado as pessoas chegarem, você é espírita, eu queria ir lá, como é que é? E aí, assim vamos aumentando o rebanho das ovelhinhas da casa espírita, né? Mas a casa espírita, é importante que se saiba, não existe para fazer espíritas. Ela existe para fazer cada vez mais homens de bem. Aquele homem de bem que está lá no Evangelho, né? Esse é o grande objetivo. É que nos tornemos espírita para atingirmos ou chegarmos mais perto do homem de bem. E o Chico tem uma frase que é estranha a princípio, muito simples, aquela simplicidade do Chico, mas ela tem uma profundidade muito grande. Ele disse assim, a casa espírita é um lugar em que o irmão chega, cospe no chão e a gente vai lá e limpa. Nós que já somos espíritas, não necessariamente os trabalhadores, mas aqueles que estão lá aprendendo, veja que humildade, né? Que lição de paciência, de aceitação, Chico nos dá nessa frase tão simples. E a casa espírita é uma escola que, com o estudo da doutrina, ela vai nos ensinando o quê? Ela nos ensina o Evangelho, que contém o amor, a moral trazidos pelo Cristo. Ela nos ensina a ciência dos espíritos, com entendimento inicial ainda, né? Mas já estamos estudando essa ciência, no estudo dos fenômenos mediúnicos, que progride gradativamente aliada com a ciência da matéria. E nós vamos evoluindo no conhecimento dessa ciência dos espíritos, que Kardec cita lá na Gênese, e, com isso, nós vamos cada vez mais recebendo instruções da espiritualidade através de livros e etc., e vamos aumentando esse cabedal da escola, né? Ela nos ensina também a amar o próximo e praticar a caridade, que é a principal finalidade da utilização da mediunidade, né? A mediunidade, ela é para praticar a caridade, para nós pagarmos nossas dívidas e praticarmos a caridade aos irmãos necessitados. E a caridade deve ser obrigatoriamente praticada nessa escola, né? Ela ensina também a religião, que significa a religação com Deus. Quando nos fala do poder da oração, quando estudamos sobre a prece, a importância da fé raciocinada, né? Que nos dá essa solidez, essa certeza daquilo em que estamos praticando. Mas a casa espírita é também um grande hospital, pois ela atende no sentido de equilibrar, de harmonizar, e se for o caso até de curar tanto o corpo físico como o espírito. Na verdade, quem faz isso é a lei de Deus, através do merecimento, se utilizando da casa espírita, dos médiuns, de todo aquele ambiente. E é importante nós estarmos conscientes de que a casa espírita trabalha e atende não só
encarnados, mas também os desencarnados, né? Que os desencarnados são também encaminhados aos estudos, às palestras, às reuniões mediúnicas, participam de todas as atividades na casa. Inclusive, muitos irmãozinhos desencarnados, né, muitas vezes são despertados, aqueles que não tinham nem percebido que haviam desencarnados, e na casa espírita eles conseguem despertar para isso, para seguirem seu caminho. Se necessário for, serem encaminhados para tratamentos em um hospital da espiritualidade. E é importante, quando nós estamos trabalhando na casa espírita, termos consciência disso. Porque quando estamos participando ali, seja como frequentadores, ou como orientadores, palestrantes, dirigentes, existem muitos irmãos desencarnados também ali como frequentadores e como trabalhadores do espaço. Espíritos da Seara do Cristo que vêm para trabalhar, para nos ajudar, e estão ali também dirigindo, orientando, intuindo os trabalhos. Ou seja, o trabalho na casa espírita é sempre um trabalho conjunto, com a proteção e orientação da espiritualidade, né? Para isso temos os mentores da casa, para que os médiuns e os voluntários dos trabalhos em geral da casa possam atender aqueles que lá vão buscar ajuda, sejam encarnados ou desencarnados, né? Então, ali muitas coisas acontecem, nós não estamos nem percebendo nas nossas limitações, mas temos que ter consciência disso. Portanto, é muito importante também a casa espírita ter o atendimento fraterno. Muitas pessoas chegam debilitadas, com conflitos existenciais, situação de desespero. É importante o trabalho da água fluidificada. Muitos desencarnados, aflitos também, recebem o consolo para as suas dores nas reuniões mediúnicas, nos grupos de estudo, muitas vezes, nas palestras, são acolhidos fraternalmente, tem sempre espíritos trabalhadores ali para acolher esses irmãos, movidos pelo amor ao próximo. Que Luzia? Ok. A casa espírita realmente é consoladora. A doutrina espírita, ela é consoladora. E ela sendo uma escola onde o professor é o mestre Jesus e os coordenadores, os secretários são os seus trabalhadores direto, não há o que se questionar da qualidade desse ensino. A doutrina espírita, ela nos esclarece de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e qual será o nosso futuro. Ela nos fala, nos esclarece sobre o futuro, que durante séculos e séculos e séculos, milênios, era aquela nuvem, né? Então as pessoas sempre supunham, tentavam adivinhar o que seria no futuro, no pós-morte, após o desencarne. E aí tem mil especulações, né? Muitas fantasias e acabam virando crendices, e a doutrina não. Ela vem nos ensinar exatamente o que esperar do futuro e como construir esse futuro. E nos traz esses ensinamentos, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, de uma forma muito clara, de uma forma objetiva, sem contradição, sem agredir a crença de ninguém. Ela nos dá um mapa no qual nós devemos seguir e ainda coloca aqueles sinais assim luminosos, né, indicando o caminho, assim, setas em neon, para que nós possamos seguir no caminho correto. E é através desse conhecimento que nós vamos ficando mais serenos em relação às intempéries da vida. Serenos porque compreendemos e não simplesmente porque alguém disse que era daquela forma. Devemos ocupar o nosso tempo em nos instruir, buscando desenvolvimento moral. A nossa fé, ela é raciocinada. O caráter filosófico da doutrina espírita, sim, a doutrina espírita também é filosofia. É fundamentada
na razão. Para crer é preciso saber, assim diz Kardec. Por isso, nós, espíritas, todas as casas espíritas incentivam tanto o conhecimento. Então, simplesmente não diz tem que ser assim porque Jesus falou. Tem um embasamento. Por isso, é tanto estudo, né? Tão dedicada aos estudos, para que possamos, nós, espíritos imperfeitos, que ainda andamos vacilantes entre as encarnações, possamos entender de uma forma mais tranquila. Então, para que servem esses ensinamentos contidos nessa doutrina? A gente pode perguntar. É para alicerçar essa fé raciocinada. Pode oferecer a um ser humano um roteiro seguro para a sua caminhada evolutiva. E é muito importante que nós façamos um link entre os princípios doutrinários e as nossas próprias descobertas, num processo constante de autoconhecimento, de autoburilamento. O que eu aprendi hoje naquela palestra, naquela sessão, naquele livro que eu li? Deixa eu trazer para a minha vivência, para as minhas convicções. Deixa eu fazer esse link e ver se encaixa, ver se me agride ou se me esclarece. É isso que a gente tem que fazer, raciocinar. No início, é muito importante a gente ouvir as orientações de alguém mais experiente, a pessoa que já tem uma jornada ali, se iluminar mesmo com a luz alheia. Essa é uma forma de aprender. Ver que a pessoa tem mais conhecimento, transborda a luz, a gente fica ali, absorvendo, aprendendo. Mas, depois de um tempo, é necessário que nós tenhamos a nossa luz própria. Porque se apenas ouvirmos o que os outros sabem, como é que a gente vai testar aquilo que nós sabemos? Como é que nós vamos aplicar as lições que nós achamos que aprendemos da doutrina e da vida também? Nós vamos acabar estacionando, ficando ali, só adquirindo teoria, sem acabar praticando. Ou senão a gente acaba colando na pessoa, só ali usufruindo da luz alheia, e podemos até vampirizar essa pessoa. Por isso, sim, é importante aquela força inicial, mas que nós consigamos, assim que possível, assim que possível, andar com as pernas próprias. Porque o objetivo é nós alçarmos o nosso próprio voo para a nossa verdadeira libertação. Porque ninguém liberta ninguém. Só nós podemos nos libertarmos através desse burilamento, através do autoconhecimento, através da tal querida reforma íntima. E espiritismo exige, sim, estudo. E se ainda não temos essa tradição, né, de leitura no Brasil, cresce muito a importância do grupo de estudos numa casa espírita. Exatamente por isso. Por isso, então, ela é literalmente uma escola. Porque depende ali daquele grupo que está ali auxiliando, fazendo palestra, estudando, debatendo, tentando ensinando ao outro, aprendendo com o outro, é que ela se torna realmente uma escola. E por mais intelectualizados que sejam os conhecimentos ali contidos, a casa espírita ela é uma escola de almas. E é por isso que não se detém apenas no saber, mas a partir dele a gente começa uma revolução interior. Porque o objetivo é educar o espírito imortal. Os ensinamentos que estão ali contidos são instrumentos facilitadores para a conquista daquele bem que nem as traças comem e nem a ferrugem corrói, que são os bens
e materiais. É através da doutrina espírita, através das casas espíritas, é que nós aprendemos a adquirir, a aumentar, a conservar a tal herança que nós vamos levar quando nós desencarnarmos. A única que nos acompanha na vida além mais, ou seja, a nossa essência. Por isso, ela é tão importante como escola, porque ela nos instrui moralmente, intelectualmente, emocionalmente. E tudo isso reflete no nosso corpo também e reflete ao nosso redor, aos nossos companheiros de jornada, às pessoas que partilham conosco o dia a dia. Então, quando nós nos burilamos, nós nos lapidamos, nós não estamos beneficiando apenas a nós, mas também a quem nos acompanha. E isso é lindo, isso é muito bacana e muito importante, não é, Zé Mauro? Verdade, muito bem colocado. Mas o Herculano Pires, nosso grande Herculano Pires, ele nos disse que o centro espírita se originou das sandálias de Jesus. Vem logo uma imagem na nossa mente, né? Jesus, aquele homem poderoso, mas extremamente simples, com os seus pés calçados apenas naquelas sandálias. E o que nos remete à ideia da sandália? A humildade, né? Nós, quando temos um pouquinho de poder, já nos achamos o máximo, o tal. E Jesus tinha todo o poder, até muitos que nós não conhecemos até hoje, e se mostrava tão humilde, no meio das pessoas humildes, né? Não só na forma de se vestir. A sandália também, ela nos remete a uma ideia de caminhar pelo mundo, né? Sair por aí andando, como fez Jesus, como fizeram os seus apóstolos, né? Divulgando a pregação do Mestre. E nós devemos, então, nessa escola, aprender e evoluir, frequentando a casa espírita, né? Mas não guardar isso para nós. Para quê? Para servir. Nós devemos usar tudo isso que nós fomos aprendendo para servir. Levar, principalmente pelo exemplo, orientação, consolo, até socorro, quando for possível, para aqueles que cruzarem nosso caminho, na nossa família, no nosso trabalho, enfim, às vezes na rua, alguém no transporte público que a gente encontre e possa ajudar, né? Então, nós temos que estar atentos para usar esses ensinamentos. Emmanuel nos disse: o melhor que podemos fazer pela doutrina é divulgá-la. E alguém disse que o melhor que podemos fazer com a doutrina é amparar. Então, a questão de nos tornarmos espíritas conhecedores da doutrina, para esclarecer aqueles que tiverem dúvida, aqueles que derem oportunidade, né? E também sermos conhecedores praticantes. Como disse a Luzia, não adianta apenas conhecer, estudar a doutrina, decorar os livros todos, saber tudo, mas não praticar. A finalidade é que a gente absorva aquilo no nosso espírito, né? E nós, certamente, teremos um mundo melhor. O que significa? O dia que o mundo for tomado por conhecedores e praticantes da doutrina, né, significa que haverá mais paciência, mais compreensão entre os homens e mulheres, mais humildade, e tudo isso em prol do próximo, né? Sempre pensando no próximo. Não, peraí, vou ajudar, mas socorro ao irmão quando necessário, né? E a gente vê ainda faltar muito isso no mundo. Com certeza a doutrina vai nos ajudar a distribuir isso pelo mundo. E o Mestre Jesus resumiu isso tudo onde? Em uma frase, né? Que ele disse ser o maior dos mandamentos.
amar ao próximo como a si mesmo. Na verdade, é aí para isso que nós devemos caminhar. Mas é interessante que não esperemos encontrar na casa espírita somente amor, tranquilidade, paz. Aí você vê as pessoas, mas eu vi fulano isso, lá dentro eu escutei isso. Nós teremos, sim, problemas, são problemas normais ainda do nosso dia a dia, até porque nós ainda temos em nós vícios, né? Egoísmo, vaidade, mas isso faz parte da parte do que chamamos de atavismo. É aquilo que está dentro de nós, aquilo que vem ainda no nosso espírito. Então, nós estamos ali matriculados naquela escola, a partir do momento que passamos a frequentar a casa espírita, exatamente para melhorarmos, para evoluirmos, nós e eles. Que a gente quer chegar lá e dizer, não, eu estou aqui para evoluir, eu tenho meus defeitos, mas temos que entender que o outro também está ali para evoluir, também tem os defeitos dele, né? Isso chama-se aceitação, né? E, na verdade, o Haroldo Dutra diz, em uma das palestras dele, que aquele que esperar chegar a uma casa espírita e encontrar ali um paraíso, não vai ficar em nenhuma casa espírita, porque não é o paraíso, né? É disso que acabamos de falar, né? Nós temos que conviver com os nossos irmãos, melhorar gradativamente, aceitando que somos espíritas, estamos na labuta, mas ainda somos humanos. Como eu disse, nós e eles, né? Como encontrar um paraíso num planeta de provas e expiações? É muita pretensão, né? Pois é, né? Ainda nem que seja na casa espírita, ela pode ser até um refúgio, mas não é lugar de anjo, né? Não, porque nós estamos lá, isso mesmo, não somos anjos, muito bem colocado. Mas a casa espírita, enquanto escola, né, ela deve oferecer, a Luzia colocou a estrutura montada por Kardec, e realmente ela deve oferecer grupos de estudos, reuniões públicas, palestras doutrinárias, reuniões mediúnicas de socorro aos encarnados e desencarnados. E a maioria de nós ainda crescemos na nossa geração, né? Não sei se tem alguém novinho aí, mas nós, assim, um pouco mais de idade, crescemos a maioria na religião católica, né? Que é a grande massa no Brasil, ou mesmo em outras religiões. Inclusive, alguns foram criados em religiões que rejeitam a realidade do reencarnacionismo. Eu não chamo nunca de teoria, porque não é uma teoria, é uma realidade, né? É como eu falo, eu não acredito na reencarnação. Eu entendi o que é a reencarnação na lei de Deus. Então, ainda tem alguns que crescem com essa educação. Tudo bem, isso pode atrasar ou impedir aquela pessoa de se interessar, de ir conhecer a doutrina, que ficará, se ela não conseguir conhecer nessa oportunidade, ficará para uma próxima encarnação, mas lembrando que respeitamos todas as religiões, nem todos poderiam vir para a doutrina espírita, cada um está naquela em que se sente bem. A doutrina espírita não somos melhores do que ninguém, né? Eu diria que nós temos um pouco mais de oportunidade pelo esse ensinamento trazido diretamente pelos espíritos. Mas as religiões, cada um tem que estar naquela que está lhe fazendo melhor, como foi a resposta dos espíritos no livro dos Espíritos para Kardec. A melhor religião é aquela que faz melhor o homem. Eu acho que o Kardec já tinha até anotado, a melhor religião agora é a doutrina espírita. Ele teve que riscar e botar, não, é aquela que faz melhor o homem. Mas talvez aquele que já poderia se interessar, né, pode perder, às vezes, uma oportunidade. Por isso é importante a casa espírita ofertar evangelização infantil, o grupo da mocidade, porque muitas crianças e jovens atualmente já são educadas na doutrina espírita, né? As gerações mais novas, com pais e avós já espíritas, né, já gozam dessa oportunidade, né? Já muitos filhos e netos de espíritas
já estão sendo criados desde cedo na escolinha de evangelização e crescendo na doutrina espírita. Não é isso, Luzia? É uma grande oportunidade, né? Isso. Quando se já nasce num berço espírita, já facilita, porque já elimina o preconceito. Porque há pessoas que não conhecem, têm o preconceito, têm um entendimento totalmente errado e não sabem nem distinguir o que é doutrina espírita de uma outra religião espiritualista. Acha que está tudo no mesmo bolo. E, na verdade, nós não temos preconceito com nenhuma religião. Cada um, como Zé Mauro bem afirmou, tem que estar na religião a qual se sente bem, a qual faz bem. Então, qual é a melhor religião? Aquela que faz um homem de bem, aquela que te faz realmente melhorar moralmente. E cada um tem a sua afinidade, até por causa do grau evolutivo de cada um. Então, que cada um se fique bem aonde está, né? Se está se sentindo bem, que continue e ali consiga os ensinamentos necessários para o seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento ético-moral. E isso é muito importante. E essa doutrina, ela veio como para educar mesmo, para burilar, para nós nos sentirmos como seres humanos, filhos de um pai, irmãos de um mestre grandioso que é Jesus. E a casa espírita também se coloca como um hospital, porque o hospital é um lugar de doentes, né? Cada doença tem um método de cura para restabelecer a saúde. E segundo a OMS, né, saúde não é simplesmente uma ausência de enfermidade. É um conceito muito mais abrangente. Saúde é um bem-estar físico, psíquico e social. E a casa espírita, como um hospital, tem por objetivo restabelecer a saúde do indivíduo. Leve em consideração esses 3 aspectos: o bem-estar físico, o psíquico, o social, e ainda acrescenta o bem-estar espiritual. Não como a marca religiosa, mas como a potencialidade do ser. O centro espírita é um hospital de almas. E, ao orientar essas almas no caminho do equilíbrio, cria condições para a conquista do bem-estar psíquico, físico e, consequentemente, social. E quando você está harmonizado, você consegue lidar melhor com as pessoas, compartilhar melhor os seus dias, as suas ideias, a forma de você se expressar, ela muda, fica menos agressiva, né? E acaba se tornando até dócil. Então, quanto mais nós tivermos saúde espiritual, saúde emocional, saúde física mesmo, nós vamos ter essa saúde social, essa saúde para lidar melhor com o outro, lidar melhor, inclusive, com a falta de saúde do outro. Dentro desse hospital, escola, que é a casa espírita, nós aprendemos que a cura se dá através do amor. E é pelo amor que nós aprendemos a benevolência, a indulgência e o perdão. Quando perdoamos, parece que assim, uma tonelada saiu dos nossos ombros. Só perdoa quem aprendeu a amar e quem aprendeu a respeitar o ponto evolutivo no qual o outro se encontra. Dentro do hospital espírita, né, da casa espírita hospital, são tratadas as nossas mais paixões, como Zé Mauro bem salientou. Ainda nós temos muitas dessas mais paixões enraigadas dentro do nosso coração, enraigadas dentro da gente, e são tão naturais que a gente nem percebe que as tem. E são elas que nos prendem ainda no mundo de provas e expiações. E essas mais paixões são, em sua grande maioria, o orgulho, a vaidade, o egoísmo,
o ciúme, a inveja, a avareza. E tudo isso, com conhecimento, a gente consegue combater, tirar isso de dentro da gente. A doutrina espírita, ela oferece esse tratamento, né, hospitalar, através das instruções trazidas pela espiritualidade benfeitora, para que possamos liquidar, ou pelo menos diminuir essas mazelas, essas doenças da alma, dando condições do nosso ser, né, encarnado ou desencarnado, se conscientizar, porque é através da conscientização que o trabalho acontece, que essa cura acontece. Nós temos que nos conscientizar. E quando estamos conscientizados, nós começamos a essa lapidação interior. E isso é muito importante. Primeiro, o estudo, que leva à conscientização, e essa conscientização que leva à autoanálise, e a autoanálise leva ao autoburilamento. Então, é uma sequência de coisas. Por isso, a Casa Espírita, como escola, ela incentiva a pesquisarmos, a analisarmos, a questionarmos, assim como fez Kardec. Kardec, quando teve o episódio das mesas girantes, ele não simplesmente foi lá e acreditou, ou como os outros acharam que era tipo um joguinho, uma brincadeira no meio social ali para diversão. Não, ele achou que tinha alguma coisa estranha. Se as respostas são inteligentes, tem que vir de uma origem inteligente. Como uma mesa pode ser inteligente? Tem que ter algo mais. E aí começou a submeter aqueles fenômenos aos processos científicos da época, aos métodos científicos da época. Por isso, a doutrina espírita é uma ciência, porque Kardec era um cético, não aquele cético incontrolável, né, radical, mas um cético moderado. Ele não acreditava simplesmente, ele ia lá, testava, assim, nisso eu posso acreditar. E assim foi feito. Por isso, foi testado todas as informações que ele recebeu, e a partir daí, como ciência, começou a ser aceita, e assim até hoje. Tanto é aceita como ciência e tem as suas verdades que não mudam, não se contradiz. Então, mais um motivo para essa doutrina bendita, que é trazida pelos espíritos, que também é impessoal, exatamente por isso, para ninguém ter esse título, né, de dono da verdade, então veio de um canal direto até nós. Então, que tenhamos a sabedoria, né, de aproveitar essa encarnação, encarnados num país que não há preconceito religioso, então nós podemos degustar, e se gostarmos, aprofundar dentro dessa doutrina bendita. Né, Jamal? Muito bem, Luzia. Você até deu aí uma boa introdução para alguma coisa que eu vou comentar aqui agora, daqui a pouquinho. Mas, inclusive, essa parte que a Luzia comentou, de a dúvida que existe sobre a doutrina, muitos enganos do que é a doutrina, quando a gente fala aqui, ou repete as palavras de Emmanuel, o melhor que se pode fazer pela doutrina é divulgá-la, não é sair por aí chamando as pessoas para virem para a congregação, né? É isso, explicar, esclarecer, que as pessoas vão começando, você vai distribuindo pelo mundo o entendimento do que é, na verdade, a nossa doutrina espírita tão querida. E é muito importante, na Casa Espírita, acolher aqueles que chegam, mantendo assim os primeiros contatos com o espiritismo, né? A Casa Espírita, ela é um verdadeiro hospital de emergência também, né? Pessoas que chegam ali num estado bastante complicado. E ela atende às aflições da alma, os desequilíbrios emocionais, até do corpo físico, né? Tem muitas casas que trabalham com cura. Mas esse acolhimento daqueles que estão chegando é muito importante, inclusive ali na recepção,
E aí eu estou falando mesmo daquele balcão que, em geral, tem na entrada da casa espírita, para aquela pessoa que entra, vai pegar uma informação, né? E é fundamental esse encaminhamento correto, a explicação, verificar o que aquela pessoa necessita, muitas vezes encaminhar para atendimento fraterno, né? Eu digo para vocês isso, eu até incluí esse item para uma experiência que eu tive nos anos que eu trabalhava em Brasília. Alguns já sabem, eu trabalhei na Comunhão Espírita de Brasília. E eu entrei, já fui para lá, já trabalhava há muitos anos aqui na Congregação Espírita Francisco de Paula, e eu lá fui trabalhar na sala fechada, na sessão mediúnica, e palestra e tal. E um dia me pegaram, falaram: Zé Mauro, você pode quebrar um galho e ficar na recepção na segunda-feira, que nós estamos com poucas pessoas, a menina não pode vir. E eu falei: tudo bem. Eu ia sempre segunda e quarta na Comunhão Espírita. Eu falei: eu fico essa segunda-feira que vem também, se precisar, mas não dei muita importância, era quebrar um galho. Quando eu sentei naquele balcão, sempre ficam ali umas 3 pessoas, pelo menos, bem na entrada da Comunhão Espírita de Brasília, quando eu comecei a perceber as pessoas chegando ali, algumas bastante interessadas, como eu falei no início, sedentas de conhecer a doutrina, outras em situação que você realmente tem que conhecer os trabalhos da casa para saber indicar. Algumas a gente tinha que realmente abraçar e levar num atendimento fraterno para que ele até se acalmasse. E aí acabei achando de tal importância esse trabalho naquela recepção, que lá foi criado até um curso para trabalhadores do atendimento da recepção. E é muito interessante, eu acabei ficando. Eu passei a ficar como voluntário na recepção todas as segundas-feiras. E como eu aprendi, como eu vi o que a casa é. Por isso eu falo com toda a firmeza: escola, hospital, com toda a certeza, porque a gente vive isso quando lida com essas pessoas que estão chegando. E esse trabalho de recepção é muito, muito importante. E temos que atentar, que eu vou até falar aqui de um trecho do livro Estude e Viva, que é um livro de Emmanuel e André Luiz, pela mediunidade de Chico e Valdo Vieira, e tem acho que não é um capítulo, é um item de um capítulo, com o título Meditemos. E Emmanuel nos diz assim: devemos sim estudar, devemos sim compreender a parte científica, mas sem nunca perder o enfoque humano. O centro espírita é, em essência, um educandário, onde as leis do ser, do destino, do universo e da evolução são examinados claramente, trazendo orientação, mas que nem por isso deve se perder em propósitos de academicismo. O que Emmanuel está nos dizendo aí, né? É não se tornar uma entidade, né? A casa espírita, a finalidade, como ele diz aqui, é o enfoque humano, no ser, na pessoa, no espírito, naqueles que estão ali necessitando, né? Por isso, na casa espírita, na doutrina espírita, nós não temos os chamados dogmas religiosos, né? Porque dogmas é uma palavra que tem 2 significados. O dogma religioso é aquele: creia nisso, é assim, não se explica. Tinha um senhor que falava muito isso: não existe, né? E o dogma, ele dizia: isso não se explica. E nós não temos dogmas, mas dogma também significa bases fortes de uma religião, por exemplo. Então, pode-se dizer que temos o dogma da reencarnação, da vida no plano espiritual, mas não é acredite, creia, entenda, né? Por isso estudamos e entendemos como ocorre. Não temos também hierarquia religiosa, né? Não tem aquela ordem, né? Vamos dizer, ganhar 2 divisas, 3 divisas, né? Somos todos espíritas, cada um com a sua função, né?
Existem um que é palestrante, o outro é médio de cura, o outro... E assim vai. Quer falar alguma coisa, Luciana? Não, então, não, pode falar. Só complementando mesmo. O trabalho de recepção, o nome já diz, é uma recepção, né? Então, ele é muito importante, porque as pessoas chegam ali com vários graus de conhecimento, com vários graus de sofrimento. Raramente chega uma pessoa ali feliz. Entrei por curiosidade. Acontece? Sim, mas nem sempre. Então é necessário que nós consigamos ter essa ternura, olhar não só com aquela teoria toda ali para descarregar em cima da pessoa, tem que olhar primeiro que ali existe um ser humano que precisa e merece ser acolhido. E ali é uma casa de acolhimento. Não nos esqueçamos, é escola sim, mas principalmente é um hospital de almas. O acolhimento é fundamental e ele começa ali, na recepção, né? Eu já vi casos de pessoas virarem as costas e irem embora. E tenho certeza que não voltariam mais. Então, é realmente, como você falou, Luzia, é muito importante. Mas as regras, as disciplinas são importantes. É isso que Emmanuel aborda nesse trecho do livro. Mas nós não podemos colocá-las acima do acolhimento ao nosso irmão. Nós lembramos aqui a passagem do mestre, quando ele cura no sábado, e ele é contestado, os sacerdotes vão a ele, e ele diz, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Né? Isso está representado nesse gesto de Jesus, curando aquele homem, acolhendo, restituindo a ele a capacidade de voltar a uma vida ativa, quebrando mais uma vez, porque Jesus fez isso várias vezes, mais uma regrinha que era levada muito a sério pelo Sinédrio, né? Como no episódio das mãos não lavadas, no Evangelho segundo o Espiritismo, e Jesus dá toda aquela lição maravilhosa. Não era o fato de lavar as mãos para pegar o alimento purificado que fazia mal ao homem. O que fazia mal era aquilo que saía da sua boca porque vinha do seu coração. Então, Jesus mesmo mostra que as regras, a disciplina, a gente tem que ter dentro da casa espírita, né? Para funcionar direitinho. Mas não é o mais importante. Então, às vezes, você vê, mas acho que já deu a hora. Não, peraí, meu irmão, vamos ali falar com fulano, vamos atender aquela pessoa de alguma maneira. Nem que você vá lá na calçada conversar um pouquinho, mas não deixa ele para casa sem receber qualquer cantinho de luz, né? Nós temos que... A pessoa tem a necessidade, e a gente tem que estar atento a isso, observar qual é a necessidade do outro. Às vezes, só quer falar um pouquinho. Então, se ela quer falar, que a gente empreste o ouvido. Se ela quer saber informações, que a gente possa transmitir, mas sempre olhando ali que é um ser humano e nada de imposição. Muitos dizem que a doutrina espírita não impõe nada a ninguém, e realmente não impõe. Mas também, como é uma doutrina esclarecedora, ela diz o seguinte: você não é obrigado a nada, porque o livre-arbítrio ele é respeitado, então cada um age de acordo com o seu livre-arbítrio. Mas ela também nos orienta, nos instrui, dizendo que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Você não é obrigado a plantar frutos saborosos, mas se você plantar, você vai colher frutos saborosos. Agora, se você plantar espinhos, então não adianta reclamar do futuro, né? Você não pode reclamar que está jogando pedra no caminho que você vai passar, não pode reclamar porque depois vai tropeçar nas pedras. Então nós temos que aprender a começar a jogar pétalas de flores para que perfume o caminho no qual nós vamos passar e quem estiver conosco. E a doutrina espírita, ela é muito esclarecedora nesse sentido. Ela não agride, ela vai simplesmente instruindo e conscientizando.
E essa é a função, inclusive, ali começa na recepção. É muito importante esse acolhimento inicial. A casa espírita tem que ser acolhedora, ela tem que abraçar todos, enxergar todos como irmãos. Outras palavras, o que nos disse aquele que eu sei que é tão querido por você e por todos nós, né? Olha, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. É isso que você disse aí que a doutrina nos fala, né? Mas nós temos que ter em mente que não trabalhamos com material inerte. Né? Paulo de Tarso, meu queridinho. Isso. Nós trabalhamos com corações ali, né? O trabalho dentro da casa espírita, né? Com espíritos. Emmanuel comenta também, mais à frente nesse livro, que o centro espírita é um lar de solidariedade humana. Olha que bonito. Onde o mais forte vai socorrer o mais fraco e os mais felizes serão chamados ao amparo dos que passam pelas dores e pelas lutas dessa vida. Emmanuel, já ouvimos algumas vezes dizer que ele é um poeta, né? Também, né? E a Casa Espírita tem essa missão nobre de ser escola, hospital, num período tão difícil em que estamos passando no nosso planeta, né? Afrouxamento dos valores morais, a cultura do prazer sendo aí distribuída nas internet, nas redes sociais, o culto a Mamon, que ainda é muito forte. Temos até uma guerra agora, né? Que nos pegou aí de surpresa, né? Mas isso tudo acaba por desorientar as pessoas, afligirem, e cada vez mais precisamos socorrer esses aflitos. Nós sabemos que a doutrina espírita é o consolador prometido e a maneira dela ser difundida, utilizada, experimentada, enfim, prestar-se à evolução do homem encarnado na Terra é através das casas espíritas e do nosso engajamento no estudo e no trabalho da casa espírita. É isso, Luzia. Eu tenho outro queridinho, que é o Divaldo Franco. E o Divaldo Franco, ele diz que as casas espíritas são uma escola de almas na Terra. É um hospital que atende doentes e um templo que atende ao pranto. Então, é muito bonito tudo isso, porque quando nós aprendemos ali o valor do amor, os ensinamentos do Cristo, o mandamento maior, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, que é amar ao próximo como a si mesmo, perceba que Cristo, ele não manda amar mais ao próximo do que a nós, ou nós mais do que o próximo. É como a si mesmo, como um igual. E como a gente vai desenvolvendo isso, a gente começa a praticar a caridade, seja ela material ou seja ela imaterial. E quando a gente pratica a caridade, a gente começa a perceber que as nossas dores não são as maiores do mundo. A gente percebe que a dor do outro é tão maior que a nossa. Então, se nós podemos ali amenizar, seja de qual forma for, por que não? Porque na hora que nós precisamos também que alguém amenize a nossa, nós vamos conseguir alguém para nos estender a mão. Todos nós somos filhos de um pai amoroso, justo e bom, um pai que nos ama incondicionalmente, que nos oferece a oportunidade da encarnação, das encarnações sucessivas, para que possamos, por mérito próprio, nos tornarmos seres de luz. Por mérito próprio, começarmos a galgar numa estrada não tão conturbada como foram as outras encarnações. E dentro de uma casa espírita ocorre muito acolhimento imaterial, através da instrução, né, do atendimento fraterno, mas também o acolhimento material, através das cestas básicas doadas mensalmente para as famílias carentes, para as campanhas periódicas, né, de material escolar, Dia das Crianças, de Natal, enfim, há sempre esse trabalho a ser feito e todos ali se desenvolvendo e adaptando.
E o Chico, quando ele estava ali reclamando um pouco da vida, que a vida do Chico também não foi fácil, Emmanuel chegava para ele e dizia: vá praticar caridade. Aí Chico dizia que quando ele fazia isso, ele até esquecia das dores dele. Aí ele via que quão menor é a dor dele, quanto sofrimento tem no mundo, e que ele pode amenizar. E quando a gente ameniza, a gente faz essa caridade, na verdade, a gente se sente tão bem. Então, é uma troca ali muito bacana, muito bonita. Então, que nós possamos agradecer realmente tudo que recebemos desse Pai amoroso, a oportunidade de conhecermos o Espiritismo, uma doutrina tão esclarecedora, de pertencermos e sermos trabalhadores de uma casa de luz, como é a Congregação Espírita Francisco de Paula, a qual nos pertencemos, e tantas outras casas de luz que também existem no nosso estado, no nosso Brasil, no nosso planeta. Então, que sejamos, independente de onde nós estejamos, mas que sejamos sempre trabalhadores fiéis do Cristo. Zé Mauro, você quer fazer suas considerações finais? A gente já está chegando, 2 minutinhos. Não, o que eu tinha para dizer era isso, e acho que a gente colocou bem a missão da Casa Espírita, espero que tenhamos conseguido passar isso, e agradecer a todos os nossos amigos que estão aqui nos prestigiando mais uma vez. Se você quiser, pode encerrar, Luzia. Uma boa noite, boa semana a todos. Você dá boa noite para o povo. Vamos lá. Minha tia Edila querida. De novo. Minha parceira. Eliane Maria. Rosária. Luiz Augusto, meu amigo. Então, Daniela dos Anjos. Sejam sempre muito bem-vindos. Boa noite. Terça-feira que vem estaremos juntos e, para terminar, faremos uma prece de agradecimento por esse momento que Deus nos proporcionou. Só mandar um beijo aqui para a Daniela, que eu vi que ela está aqui presente. E para todos os demais, né? Um beijo e um abraço. Pai amado, de infinita bondade e misericórdia, agradecemos por essa hora de aprendizado tão harmônica, porque harmoniza o nosso interior, harmoniza a nossa mente, e assim, com toda essa harmonia, com a paz do Cristo se fazendo nesse instante dos nossos corações, nós possamos disseminá-la, divulgá-la para cada ser que conosco convive, seja em nossos lares, nos nossos trabalhos, nos nossos ambientes de estudo, nas nossas casas religiosas. Pai, obrigada pela oportunidade, obrigada, espiritualidade amiga, por esse desenvolvimento, por essa disseminação, e possamos encerrar na paz e estejamos juntos na próxima semana. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, e na semana que vem, às 19 horas, terça-feira, programa Viver no Mundo. Até lá. Tenha uma semana abençoada. Até lá. Saúde e paz para todos.